Boa noite. Começando mais uma live. Sexta-feira. Grande noite a todos aí. Guardar o pessoal começar a entrar. Vou colocar uma musiquinha aqui. Bem animada. Sexta-feira, vamos lá. Patrícia, boa noite. Olha, Rocha, Patrícia e outra Patrícia. Duas Patrícias. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre algumas ações práticas nas finanças, tanto pessoais quanto empresariais. Nós estamos fazendo aí uma bateria, né, e uma temporada de lives extraordinárias. Nós já estamos na segunda temporada de lives extraordinárias, onde a gente tem conversado com especialistas de cada setor, de pessoas que estão se dispondo a trazer seu conhecimento para compartilhar desse momento que o mundo está vivendo, né? E a gente hoje vai falar um pouco sobre finanças. Todo mundo está passando em algum momento alguma situação difícil, né? Ou tendo que fazer o replanejamento. Boa noite, Mixion Dil, loja virtual. Boa noite, Tâmara. Boa noite, loja Durma Bem. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece essa live extraordinária, nós somos Fábrica de Empresários. Sou Marcelo Palma, sou fundador do Fábrica de Empresários. E o objetivo nosso nesse momento é trazer conhecimento, trazer orientação, né, e compartilhar um pouco aí do conhecimento, trazer algumas dicas e ferramentas que você pode usar para esse momento, tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa. Eu vou pedir para você convidar as pessoas aí que você conhece, manda aviãozinho aí, pelo menos 5 convites aí para o pessoal. Boa noite, Miguel, obrigado da presença. E vai dando aí os coraçãozinhos, vai enchendo de coração aí, porque está numa sexta-feira bem iluminada e a gente vai falar de um assunto que todo mundo, né, faz parte da vida de todo mundo e a gente precisa realmente se conectar nesse momento aqui, tá? Então, as lives elas estão acontecendo exatamente, né, todos os dias às 19h01 nos nossos canais de rede social, aqui no Instagram, no Facebook. Nós criamos, né, nesse momento, fala Leandro, boa noite meu amigo, Leandro, grande parceiro lá de Bauru. A gente tem o canal do YouTube, onde nós estamos levando todas as lives para lá, né? Então todo o conteúdo que a gente está trabalhando aqui, que a gente está acessando, nós estamos deixando disponível no nosso canal do YouTube. Então, se você não segue ainda o nosso canal, vai lá, segue o canal, ativa lá as notificações para você receber, né, assim que a gente colocar coisa nova, material novo lá para vocês. Nós criamos também um canal no Telegram. O canal no Telegram, você tem ali disponível várias ferramentas, vários conteúdos para você que é empresário, empreendedor, que vai ajudar você na tomada de decisões, vai ajudar você a aumentar os seus conhecimentos. Esse é o objetivo do Fábrica de Empresários dentro das lives que nós estamos fazendo, daquilo que nós estamos realizando. E a proposta é essa, realmente, trocar ideia, né, compartilhar esse momento com todos, tá? Vamos lá, vamos para o assunto. Hoje, com ações práticas nas finanças, né? A gente já trabalha há um tempo com a parte financeira, né? Eu tenho um escritório de contabilidade, né, e o Fábrica de Empresários, a consultoria inteligente, que entra com a parte de gestão, né, em 5 aspectos: gestão financeira, gestão estratégica, administrativa, comercial e a parte de marketing. Então nós trabalhamos todo o conteúdo de uma empresa para ela estar presente no mercado. E nós traçamos nesse momento algumas coisas básicas e premissas básicas dentro das finanças, tanto pessoal quanto empresarial. Qual que é o cenário hoje que nós estamos vivendo, né? Tá todo mundo com muito medo. E em algum momento a gente teve medo de ficar sem dinheiro, teve medo de perder alguém,
né, da nossa família, medo de perder o emprego, medo de ficar sem governo, de virar o caos dentro do país, porque a gente vê também que não é só a pandemia, infelizmente tem a parte política, tem todo um jogo político, econômico envolvido em tudo isso, e tem pessoas que estão se aproveitando dessa situação para fazer muita coisa que não vou entrar aqui em detalhe, porque não é essa a nossa intenção. Vamos falar de coisa positiva, de coisa boa. Mas em algum momento a gente, né, trava por conta do medo. O medo faz a gente ficar travado, o medo faz a gente ficar preso a situações, e esse medo faz com que a gente paralise, com que a gente não tome decisões, com que a gente não faça o que precisa ser feito. E tem muita gente que tem o 8 e 80, né? Ou tá totalmente feliz e tá levando numa boa, ou a pessoa está muito triste, está muito depressiva e não consegue, né, sair do lugar. O que a gente tem falado e o que a gente tem exposto para os nossos clientes, para as pessoas que a gente tem de contato, né, e os parceiros e o pessoal da consultoria, é realmente a gente trabalhar na parte de reinventar o processo, da gente ressignificar as coisas, da gente procurar aumentar os nossos conhecimentos nesse momento. Então a gente precisa respirar. Então eu vou pedir para você aí, respira. Se você está num momento agora, né, de tensão, num momento que não sabe para onde vai, como que vai fazer, as contas estão chegando, os boletos estão chegando e não está tendo, né, uma previsão de entrada de valores, o teu negócio, o teu comércio caiu o movimento, né, deixou de ter contrato, não fechou contrato novo, não tem coisa nova, assim, o que está no teu cenário é só você que sabe. Mas uma coisa eu tenho para te falar, e a dica é: respira, mas chega um momento que a gente precisa tomar algumas ações, a gente precisa começar a olhar para o cenário e a gente precisa começar realmente a tomar algumas ações. E para que a gente tome essas ações, a primeira coisa que envolve, né, num planejamento financeiro é a gente ter disciplina, né? Então, assim, eu preciso ser disciplinado. E ser disciplinado, muitas vezes, na parte financeira, fala da gente usar mais a razão do que a emoção, né? Às vezes a gente compra por emoção, né? Tá num shopping, vai lá ver o negócio, vai para comer uma coisa, compra outra e faz outra, e no calor da emoção, né? A gente está todo mundo em casa, então as vendas, por exemplo, no mercado online aumentaram. Por quê? Porque as pessoas estão ali, estão no celular e elas estão comprando mais, elas estão adquirindo produtos que muitas vezes, às vezes, não é o momento, não é a hora, mas a pessoa está ali e ela está, né, com o tempo, e aí ela quer comprar, ela quer, né, consumir. E a gente precisa, dentro dessa disciplina, começar a olhar, né, para o conjunto de hábitos que a gente tem. Quais são os hábitos que eu tenho? Como que eu lido com o dinheiro? Como é que eu trabalho com o dinheiro? Se eu trabalho com o dinheiro de uma forma positiva, ou eu trabalho com o dinheiro do jeito que dá? Chega o dia do meu pagamento, ou chega o meu fechamento lá da minha empresa, e o que sobra no caixa eu vou usando, eu vou pagando, eu vou fazendo, sem ter um planejamento, sem ter uma disciplina, sem tratar o dinheiro da forma que precisa ser tratado. Então, nós precisamos ter a mudança de hábito financeiro para que a gente conquiste, né, um melhor posicionamento, e a gente consiga fazer, através desse planejamento, ter uma vida mais tranquila, não ter tanta preocupação, né? Estou vendo muita gente preocupada com o amanhã, preocupada em como será daqui um mês, daqui 15 dias, daqui 30, né, daqui 60 dias. E está deixando de viver o presente, está deixando de viver o momento que ele precisa viver agora. Então, se não tomar as decisões certas agora, se não começar a fazer planejamento, não começar a reinventar, a criar algumas ações para que você tenha posicionamento no mercado e que você comece a fazer caixa agora, você comece a fazer dinheiro agora, provavelmente você vai ter problema, né? E se já não está tendo. Então dá tempo de você corrigir, né, o curso do teu processo financeiro para que você tenha uma melhor qualidade, né, não tenha tanta preocupação e você consiga conduzir todo o teu processo
dentro desse, né, tempo agora de pandemia, fora de pandemia, que você consiga realmente transpor todo esse problema. E como é que a gente faz isso, Marcelo? Quais são as dicas aí que a gente precisa para a gente conseguir, né, ter essa disciplina, para a gente conseguir realmente colocar as coisas no seu devido lugar? Planejar, planejar e planejar. Planejamento é a palavra. Você não pode esperar, né, para ver o que vai acontecer. Você precisa fazer planejamento. E nesse momento que nós estamos passando agora, a gente precisa criar vários cenários dentro desse planejamento. Não é só um plano, né? Eu tenho falado nas outras lives que o plano não é para um ano mais. A gente tem que fazer planos agora para 90 dias, para 60 dias, para 30 dias, para 15 dias. Né? Então a gente tem que estar o tempo todo olhando para os números, olhando para o cenário onde a gente está atravessando. Então, quais são esses 3 cenários que a gente precisa traçar? Eu preciso traçar um cenário otimista, onde vai dar tudo certo e as coisas vão crescer e eu vou aumentar, né, o meu faturamento, ou eu vou conseguir pagar todas as minhas contas, levando para o lado pessoal, eu vou diminuir o meu custo, Esse é um planejamento otimista. O realista é, olha, as coisas não estão tão boas, eu preciso diminuir os meus custos, eu preciso cortar algumas despesas, eu preciso dispensar um funcionário, eu preciso reavaliar e renegociar os meus contratos, eu preciso conversar com os meus parceiros, eu preciso traçar algumas alternativas, eu preciso olhar para o mercado, como que está o meu mercado, como é que está o meu público, o que o meu concorrente está fazendo, o que eu não estou fazendo, quais são as estratégias que eu vou traçar. Então, esse é um cenário otimista. O cenário realista é olhar para agora, estar presente. Eu tenho falado muito isso. Esteja presente no momento que você está vivendo. Não antecipe ou não sofra antes do tempo que você vai viver. Viva um dia de cada vez. Para agora, para a pandemia, para esse cenário que a gente está passando, tudo isso que a gente está vivendo, a gente precisa ser realista. E ser realista não significa não ser otimista. É ser realista, sim, olhar para aquilo que está acontecendo, né, traçar isso, colocar tudo isso num papel, colocar tudo isso em cima da mesa, olhar para o cenário, mas criar ações onde você tenha o leme nas mãos. O barco, se você conduzir ele, você vai mudar a vela, vai mudar lá o cenário. Eu dei um exemplo esses dias sobre o GPS. O GPS, quando a gente usa, ele leva a gente para o lugar, para o destino onde a gente quer chegar. E isso significa, se você tem um planejamento, você tem metas, você tem, aonde você quer chegar, quando você quer chegar e como você quer chegar. Então, se você não tem isso, anota isso. Olha, planejamento você começa com olhando o cenário todo, fazendo o levantamento de todas as informações, e aí você começa a traçar o cenário otimista, onde você tem positivo e de crescimento, onde é um cenário realista, onde não está muito legal, mas pode melhorar, eu posso fazer algumas coisas, posso fazer algumas mudanças, e o cenário pessimista, onde é um cenário que, olha, a pandemia, a quarentena aumentou. A gente recebeu notícia hoje, por exemplo, no estado de São Paulo, que vai até 31 de maio nessa quarentena. Eu duvido muito que as pessoas vão conseguir ficar, em isolamento total. Isso já não está acontecendo. Tem muita empresa voltando a trabalhar, tem muita gente, perdendo emprego, perdendo faturamento, perdendo empresa, fechando empresa. Então as pessoas, elas estão criando mecanismos e se reinventando para que ela se permaneça no mercado, para que ela consiga transpor todo esse problema, transpor todo esse momento. E eu acho que é isso que tem que fazer, é reinventar, é criar ações que provocam as mudanças, e ok, aquilo que a gente vivia lá atrás, vou dar um exemplo, você tem um comércio de salão de beleza, por exemplo, onde ficava lotado toda semana, todo dia, de sábado lotado, só de domingo que não, porque você não trabalhava de domingo, mas era sempre lotado, e faltando agenda, faltando gente para trabalhar, faltando equipe, e esse cenário talvez não volte como antes. Pode ser que daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu não sei, é muito incerto a gente traçar um panorama, um quadro de quando as coisas vão voltar.
Mas voltar como era antes, não volta. Né? Porque as pessoas hoje, né, para a gente olhar e ser realista, hoje, as pessoas não estão saindo de casa. Então, como que elas vão fazer isso? Como é que você vai transpor esse espaço? Como é que você vai reinventar o teu processo? E aí criar mecanismos onde a gente precisa se adaptar. Quanto mais rápido a gente entender que a gente precisa mudar e a gente precisa adaptar ao momento, mais rápido a gente vai conseguir criar ações que vão determinar o meu posicionamento dentro do mercado e avançar com o meu negócio. Tá? Então, é lógico, tenho medo. O medo ele existe, mas vai com medo mesmo. Tá? Não perca, né, aquilo que te motiva, não perca o teu propósito. Não pare, né, simplesmente por conta da situação do cenário atual. Olhe realmente para dentro do teu negócio, faça um planejamento, coloque tudo no papel para que você consiga realmente estabelecer, né, e saber para onde você vai, como que você vai. O primeiro ponto assim da parte de planejamento financeiro, né, dentro desses cenários que são cenários alternativos, é você criar, por exemplo, né, a estratégia. Então, qual a estratégia que você vai utilizar? Como que você vai fazer? Então, traça um planejamento orçamentário do quanto vai entrar, quanto você tem, né, de faturamento, o quanto que entra, se é um faturamento recorrente, se é mensalidade, enfim, se é um contrato que você tem de trabalho, ou, não, o meu não é contrato, eu trabalho seletista, então o seu salário foi diminuído, teve uma carga, né, que diminuiu, você suspendeu o teu salário, né, por 20%, 30%, 50%, 70%, o quanto diminuiu? Quantos meses vai ser? Suspendeu o meu contrato por 60 dias. Então então você sabe que você tem um salário que você vai receber do governo, mas a gente não sabe quando vai vir esse salário. A gente tem lá o apoio e ajuda emergencial, mas tem muita gente que ainda não recebeu. Então, você precisa contar com realmente aquilo que você tem. E aí fazer um planejamento orçamentário em cima disso. Primeira coisa e o primeiro passo é você listar todas as informações que você tem do seu custo operacional. Por exemplo, estou falando agora com você que é empresário. Quais são os custos que você tem? Quais são as despesas que você tem? Então, cortar a despesa, baixar isso, porque quanto mais você ter equilíbrio no seu caixa, melhor. Então, vale a pena você pegar, por exemplo, entrar com um processo de renegociação com os seus fornecedores, renegociar, né, e o governo criou alternativas de você prorrogar o seu tributo, né, os seus impostos. Então, trabalhar um planejamento para você fazer essa prorrogação, porque também não adianta você deixar de pagar, porque depois chega lá no final do ano, vai vir a cobrança, você vai ter que pagar, vai remontar imposto com outro imposto, e aí você tem que fazer o pagamento. Então, enfim, entrar em renegociação com o banco, com um contrato que você tenha no banco lá com financiamento imobiliário ou um financiamento de veículo, enfim, faça a renegociação. Trace o cenário, olhe para as coisas e faça a renegociação para você ter fôlego, para você conseguir respirar. Nesse momento é muito importante para você que é empresário, para você que é empreendedor, flexibilizar as relações. Então, você tentar ouvir as pessoas e buscar, né, fazer o melhor para elas. Que fique bom para todo mundo. Então, esse processo agora é essencial para você estabelecer critérios e até validar, né, a parceria que você tem. Então, manter o seu cliente agora é importante, manter a sua carteira é importante, mas é importante você flexibilizar todo esse processo, tá? Para você não perder cliente, para você continuar com a tua carteira. Diversificar, né, é a palavra que tem usado, né, essa questão de reinventar. Mas quando você quer fazer muita coisa, aí você acaba não fazendo nada. O que eu quero dizer com isso? É que tomar cuidado com aquilo que você vai colocar no mercado. Né? Tem muita gente que não usava, por exemplo, o mercado online, que está abrindo loja e está fazendo, é aquela loucura. E não está olhando para as pequenas coisas, não está fazendo um planejamento estratégico. E às vezes o valor que ele vai ter de ganho não é
né, proporcional àquilo que ele está esperando, à expectativa que ele está criando. Então, ter isso, olhar para isso de uma forma estratégica é importante, porque se você tem lá o teu mercado, por exemplo, um mercadinho lá da vila, que vende lá os itens, é olhar para aquilo que mais dá lucro para ele, o que dá mais rentabilidade para ele. Então, se ele tem lá produtos que não são tão rentáveis, nesse momento agora, ele pode tirar, né, da gôndola, ele pode deixar de fornecer aquele produto. O mesmo vale para restaurante, o mesmo vale para outras atividades ou prestação de serviço, enfim. O leque de opções você pode diminuir nesse momento e canalizar, né, a sua estratégia em cima daquele produto que dá melhor resultado para você, tá? Então é uma dica que eu falo sobre os produtos para você ter uma margem. Qual a margem que você tem mais, né? Então, assim, aquela margem que você tem mais, eu até falei isso com um cliente ontem sobre a questão de comércio. Você tem uma margem boa, uma margem que dá para você trabalhar, diminua a sua margem, né, para você fechar negócio, mas com aquela pessoa que você sabe que vai ter uma venda recorrente. Se é uma venda só e o valor não é tão significativo, você mantém a margem sua normal. Se é uma margem, se é um negócio que vai ter recorrência, baixa a tua margem, mas não deixa de fechar o negócio, porque vai virar recorrência e lá na frente você vai ter conquistado esse cliente para comprar mais de você e vira uma renda recorrente, tá? O que você consegue vender em escala? Dentro do teu mercado, dentro daquilo que você trabalha, o que você consegue escalonar, né? Produto que não tem escalon, que você não consegue vender em escala, que você não consegue escalonar, né? Nesse momento, ok, você tem a venda lá, é recorrente, mas você precisa olhar para o mercado que consegue escalonar, o que você consegue aumentar, o que você consegue botar no online, que era só, né, no mercado convencional, que só tinha loja física, você consegue jogar no online. Esse mercado, né, você já olhou para ele, para o mercado online, como que é trabalhado, como que as pessoas olham para o produto, como é que o seu concorrente está fazendo isso, como que você está, né, recebendo as informações, quais as informações que você está captando, tá? Isso é muito importante. Muito tem se falado sobre ter, né? A gente estava num momento, num momento frenético, onde as pessoas davam muita importância em ter, né, status, em ter coisas, em ter bens, em ter imóveis, em ter carro, em ter isso. A gente agora precisa olhar muito mais para o ser, né? Em ser e ter experiência, né? Agora não está no momento de ostentar, está no momento de viver, né? Tá todo mundo querendo viver, né, e passar por tudo isso. E com certeza a gente vai crescer muito com as experiências que a gente está alcançando. Essas lives que a gente tem feito é exatamente para isso. É para passar para vocês informações, é para passar conhecimento. E a gente também aprende muito porque está vindo muitos insights, muitas sacadas. Teve um post de uma pessoa que postou, que eu achei muito interessante, que fala o seguinte: se após a quarentena você não tiver mais conhecimento, se você não tiver iniciado, né, um projeto pessoal, ou se você não tiver uma nova habilidade, o seu problema nunca foi falta de tempo, e sim falta de disciplina. A gente começou essa live falando sobre disciplina, sobre você ser disciplinado, sobre você ter autorresponsabilidade, porque se você querer culpar todo mundo, né, e achar culpado, é o presidente, é o governador, é o prefeito, foi a China, foi os Estados Unidos, foi isso, foi aquilo, é o coronavírus. Não, ninguém tem culpa de nada, e assim, ninguém queria que isso estivesse acontecendo. Pelo menos eu não queria que isso estivesse acontecendo. Jamais imaginei que em 2020 a gente ia estar passando por tudo que a gente está passando e tudo que a gente está vivendo, tá? Algumas dicas financeiras aí, né, para pessoa física. O que eu posso fazer aí? O que eu posso trabalhar? Quais as ações que eu posso criar? Quais o mecanismo? Eu estou dentro de casa, foi suspenso o meu contrato, o que eu posso fazer? Tem vários mecanismos hoje, né, dentro da internet, no mercado online. Tem um aplicativo, tem uma plataforma que chama Hotmart. Nessa plataforma você pode, né, se conectar
e ser afiliado e vender produtos de pessoas que estão ali no mercado online. Então você pode trabalhar ali online, criar alguma coisa de venda na internet para você, né, ter uma renda maior ou, né, somar com a tua renda. Negociar, já falei sobre as negociações. Espera só um minutinho. O desequilíbrio dos negócios dentro desse processo agora, né, e outras ações que você pode tomar, usar da sua criatividade. Então, tanto pessoa física quanto empresa, ser criativo nesse momento é essencial. Então, eu estava dando dicas aqui para pessoa física. Entra no Hotmart, se cadastra, entenda como fazer, crie negócios, né, online, consiga fazer esse trabalho de uma forma, né, que você consiga ter visibilidade, né? Então trabalha esse processo, né? Ficar de olho aí no que tem de novidade no mercado. Tem muita coisa sendo criada, tem muita oportunidade sendo criada, toda crise gera oportunidade, então fique conectado, né, e aumente seu conhecimento. Para as empresas, o que as empresas, os empresários precisam tomar, né, de ações aí práticas para aumentar os resultados financeiros da empresa? A minha empresa está fechada. Vou dar um exemplo aí de uma loja de roupa, por exemplo, né, que fazia locação de roupa, né, para festas. Ninguém está fazendo festa, não está tendo festa. Mas o que pode acontecer? Né? Tá todo mundo fechado dentro de casa, então a esposa quer fazer um jantar especial junto com o esposo, oferece lá, né, a roupa para ela fazer esse jantar especial, né? Criar situações, criar momentos aí que são significativos. Alugar para tirar foto, fazer sessões de foto, né? Tem um monte de gente usando aí o TikTok, né, e fazendo um monte de vídeos, e o TikTok também você tem uma rentabilidade lá, se seu vídeo é curtido e tal. Então, criar essas ações. Ser criativo nesse momento vale muito da criatividade, né? Porque isso vai fazer com que você crie ações para você mudar, né, o que era convencional, você começa a trabalhar com outras coisas. Então, e é importante, por exemplo, se a sua loja não tinha, por exemplo, delivery, e agora você está atendendo delivery, é importante que você comunique às pessoas, que as pessoas saibam que você está fazendo esse trabalho. Se você não tinha loja online, mas criou uma loja online, é importante você divulgar essa loja online, né? Para quem? Primeiro para os seus clientes, para quem já era cliente, né? Depois você vai, né, trabalhando no teu marketing. É importante que as pessoas saibam o que você está fazendo. Informar o teu público de que você alterou, qual que foi a forma que você teve, né, qual foi a sacada que você teve de se reinventar nesse momento e continuar atendendo, né, a demanda dos seus clientes, a continuar atendendo, né, o público que você está direcionado. Qual que é o teu nicho de mercado? Qual que é a necessidade que o teu mercado está precisando agora? Por exemplo, já tinha muito aplicativo, por exemplo, de lojas de supermercado, né, para entregas de compra, né, a pessoa compra pelo aplicativo e o mercado entrega na casa. Isso aumentou demais. As pessoas não usavam isso porque tinham o hábito de ir lá, né, direto no supermercado, ia direto lá e comprava na gôndola. Agora elas estão solicitando isso, então as compras estão sendo entregues, né, está tendo delivery de entrega de supermercado. E aí você tem que adaptar para o teu nicho, para o teu ramo, para a tua atividade. Então, fazer isso faz toda a diferença, tá? Tô com dificuldade, Marcelo, mesmo criando tudo isso, mesmo fazendo todo esse movimento, o meu faturamento caiu 30%, o meu faturamento caiu 40%, eu tô com faturamento zero. O que eu faço? Crie um planejamento otimista, realista e pessimista. Tem lá o plano zero, né? Você começar lá do plano zero, sistema de gestão plano zero. Como é que eu faço? Cara, é quando você não tem nenhum faturamento e que você vai criar situações e como que você vai tomar decisões em cima do planejamento. Então é importante você olhar para isso. A gente está vivendo um cenário de guerra, né? E quando a gente está dentro desse cenário de guerra, o que a gente precisa ter em mãos? Caixa.
Eu preciso fazer caixa, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso renegociar a minha dívida, eu preciso ter dinheiro em mãos para eu poder suprir as necessidades emergenciais. E aí sentou em cima do caixa e avaliar passo a passo como vai fazer, quando vai fazer, se é o momento de fazer ou não. Então, assim, reavaliar todo o processo, tá? Como é que eu faço nesse processo todo para construir toda essa demanda, todo esse processo? Levantamento de custos, de novo, levantamento de custos, levantamento de previsão de faturamento, levantamento de despesas fixas, despesas variáveis, olhar para tudo isso. Depois que você olha para tudo isso e você vê o que você tem, né, traçado para uma previsão aí para pelo menos 90 dias, aí você vai começar a olhar para o que você vai precisar renegociar, como que você vai renegociar, quais são as prioridades que você tem traçada dentro do processo. É um momento onde a gente precisa começar a economizar e ter caixa em mãos. Então, assim, o que eu preciso ter bem definido? Eu preciso saber quais são os meus objetivos, qual que é o meu próximo passo, qual que é a minha próxima situação. Então eu preciso entrar, fazer uma planilha mensal dos gastos que eu vou ter e eu começar a ver quais os gastos que estão naquela planilha que eu posso tirar. Isso tanto pessoal quanto empresarial, tá? Depois, o que eu faço? Fazer a compra. Quando eu for comprar algo, quando eu for fazer algo, comprar com dinheiro e não comprar parcelado. Se você tiver o dinheiro, de novo, né, você sentou no caixa, você tem o dinheiro em mãos, você vai conseguir negociar melhor. Então você vai comprar melhor, tá? Isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Se você tem dinheiro em mãos, você paga com dinheiro e com dinheiro você consegue desconto, tá? Porque as pessoas precisam, todas elas precisam do dinheiro para poder fazer o giro. Então, faça isso. Quarta dica é quitar suas dívidas. Se você tem dívida e você consegue quitar, que são dívidas que vão dar fôlego para você, e você consegue quitar com desconto, né? Por exemplo, eu tenho lá, Marcelo, um financiamento bancário, um empréstimo bancário, onde eu consigo negociar e eu consigo um desconto para quitar a dívida. Se você tem caixa e uma previsão, tiver o dinheiro, de novo, né, você sentou no caixa, você tem o dinheiro em mãos, você vai conseguir negociar melhor. Então você vai comprar melhor, tá? Isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Se você tem dinheiro em mãos, você paga com dinheiro e com dinheiro você consegue desconto, tá? Porque as pessoas precisam, todas elas precisam do dinheiro para poder fazer o giro. Então, faça isso. Quarta dica é quitar suas dívidas. Se você tem dívida e você consegue quitar, que são dívidas que vão dar fôlego para você, e você consegue quitar com desconto, né? Por exemplo, eu tenho lá, Marcelo, um financiamento bancário, um empréstimo bancário, onde eu consigo negociar e eu consigo um desconto para quitar a dívida. Se você tem caixa e uma previsão para esses próximos 90 dias, 6 meses, você vai lá e quita essa dívida. Então você tem dinheiro em caixa, porque você já tem lá o desconto que você alcançou. Fazendo isso, você vai ter um controle melhor das suas despesas. E quando você tiver esse controle melhor das despesas, você vai ter mais tempo e mais calma, né, para poder tomar as decisões próximas que virão. Né? É muito incerto a gente falar assim, se eu fizer tudo isso, está tudo bem, está tudo certo. Como que a gente vai falar isso? A gente não sabe como que vai ser amanhã. Né? Se vai amenizar o processo da pandemia, né, do contágio do vírus, se vai diminuir, se vai aumentar, se vai liberar o isolamento e se o isolamento, né, vai ser gradual, como que as coisas vão ficar. Né? O que não dá é para ficar esperando, não dá para ficar sentado, né, esperando isso acontecer. Então, começa a tomar o rumo nas mãos, começa a ter isso em mãos, e algumas dicas de aplicativos aí que você pode usar para você se organizar e fazer um planejamento, tá? Não confie só na tabelinha, não confie só no caderninho, não confie só nas suas anotações. Usa um sistema, tá? Usa um sistema tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua empresa, tá?
acabou aquele negócio de ficar, eu tenho uma planilha aqui que eu sigo tudo. Se dá certo, ok, tudo bem, mas a gente está numa era tecnológica, então use os aplicativos, porque os aplicativos vão te auxiliar na tomada de decisão, tá? Eu marquei 3 aplicativos aqui pessoais. Tem o Organize, que é o Organize com 2E no final, tá? Tem o Mobius e também tem o Guia Bolso, tá? Esses são 3 aplicativos para uso pessoal, das suas finanças pessoais, tá? Você vai cadastrar lá aplicativos gratuitos, onde você consegue cadastrar e você consegue fazer um planejamento pessoal seu para você ir usando conforme, né, você vai anotando ali todas as suas compras, as suas despesas, as suas entradas. Por exemplo, eu trabalho registrado numa empresa, então você tem um salário mensal. Então você vai colocar lá quanto você ganha por mês e quais são as suas despesas fixas. E isso vai te ajudar a poupar, a você começar a economizar dinheiro, tá? Na empresa, para sistema de gestão da empresa, a gente sempre indicou, aqui o escritório, né, tem uma parceria com o Conta Azul, e a gente sempre fala do Conta Azul por conta de conhecer o sistema de gestão online. É um sistema que você se cadastra ao valor acessível para uma empresa pequena, né? Se é uma empresa bem pequena, tranquilo, uma mensalidade razoável aí, bem legal, acessível para todos, tá? Então, Conta Azul, ele te dá ali um ponto ali de partida de gestão, né, financeira. Ele dá a questão da gestão de estoque, cadastro de cliente, cadastro de vendedor, fluxo de caixa, né, o quanto que você tem de previsão de recebimento, o quanto de realidade, né, o realizado que você recebeu, como que você trabalha. É um sistema simples, fácil de usar, tá? E assim, acessível a todos. E também tem o QuickBooks Zero Paper. Tem muita gente que usa tanto para o pessoal quanto para a pessoa jurídica, tá? QuickBooks é bem legal também. E tem parcerias com contadores também, tá bem legal. Tem um amigo que é o Alexandre, que trabalha, né, nesse aplicativo, e ele tem passado bastante informação, assim, é bem legal, bem bacana. Tem o Kipu. O Kipu também é gratuito, é para as empresas que são MEI, microempreendedor individual. Então, se você é MEI, esse sistema foi criado para você, tá? Para pequenas empresas mesmo. Então, assim, o custo, ele tem uma parte gratuita, e o custo pago, assim, o valor pago da mensalidade dele é bem baixo também. Então é bem legal, assim, vale a pena dar essas consultadas, tá? Com a parte de investimento, por exemplo, Marcelo, legal, tal, o meu cenário, né, o meu ramo de negócio, eu consegui me manter, estou conseguindo trabalhar, estou conseguindo gerar faturamento, caiu, mas eu já criei ações, já fiz. Qual que é o próximo passo? Para quem está com uma vida saudável financeiramente, é trabalhar com caixa e fazer os investimentos certos, né? É hora de aguardar o cenário, porque esse cenário vai gerar muitas oportunidades, o mercado vai gerar muitas oportunidades. Então, se você tiver dinheiro para investir, né, em imóveis, investir em construção civil, investir até mesmo na bolsa, em algumas ações de empresas que estão crescendo, você tem um custo, porque caiu e agora está subindo de novo, então de repente vale a pena você fazer esses investimentos, tá? Que mais? A parte aqui de você ter uma reserva de emergência, né? Quando você está com caixa saudável, né, você cria uma reserva de emergência. E como é que você cria essa reserva de emergência? A reserva de emergência, ela bate de 6 meses de faturamento, né? Então é considerado de 3 a 6 meses de faturamento. Então, um exemplo, se você fatura lá 10 mil reais, você precisa ter essa reserva de emergência de 60 mil reais. É referente a 6 meses do seu faturamento, tá? Por que disso? Porque a reserva de emergência, ela serve para suprir a necessidade do seu fluxo de caixa. Trabalhar com fluxo de caixa otimizado, reduzido, ele faz com que você tome decisões curtas, de curto prazo. E essas decisões de curto prazo agora, nesse momento de pandemia, vai fazer toda a diferença.
Então, se você tem a reserva de emergência, você não precisa ficar, né, nervoso se você não estiver faturando nada, porque você tem uma segurança ali que vai suprir a tua necessidade. Então, é importante você avaliar como que está o teu negócio hoje. Eu sempre tenho falado muito dentro da consultoria que as coisas para você manter e estabelecer de um jeito certo e se manter no mercado hoje, não é apenas você vender, não é só faturar. Porque faturamento não significa lucratividade. Faturamento está em cima exatamente daquilo que você está gerando de caixa ali, de faturamento bruto. Mas tem o faturamento líquido onde você tira todas as despesas. Então, dentro disso, você precisa criar ações e mecanismos que, no seu fluxo de caixa, você tenha um fluxo e uns pagamentos saudáveis, de forma saudável, e decisões que vão te levar a ser consistente. Hoje, no mercado, o que vai manter as empresas, o que vão ser mantidas no mercado, são empresas que estão preocupadas em fazer um bom planejamento, uma boa gestão da sua empresa, em fazer um acompanhamento do seu caixa, do seu financeiro, para a tomada de decisões e para esse momento em que todo mundo precisa se reinventar, buscar a inovação, buscar conhecimento é o que todos precisam. Tá? Então, busque fazer um planejamento estratégico do teu negócio, busque olhar para o teu negócio e pensar em como inovar, em como criar soluções que o mercado está exigindo agora. Não olhe para aquilo que você já fazia. Porque era assim que eu fazia. Aquilo que você fazia não está valendo mais hoje, não está dando, não está legal. Então, assim, você vai ter que reinventar o processo, você vai ter que reinventar, e começar a fazer diferente. Então, o que você vai fazer diferente? Por que você vai fazer diferente? E não esquecer do propósito de não é só dinheiro, precisa ter valor, precisa ter entrega, precisa causar experiência. Então, não é também enxugar todas as despesas ao ponto de não dar um bônus para o seu funcionário, para o seu colaborador, de não dar um brinde para o teu cliente. Na entrega do valor do seu produto, ainda continua sendo diferencial. Então, se você tem isso, mantenha, não tire isso, tá? Para diminuir o custo. Mas tenha isso em mente, porque isso vai fazer toda a diferença para você estabelecer no mercado. Então, assim, entrando já para o final da nossa live. Planejamento. Eu preciso fazer levantamento de todas as informações. Se você não consegue fazer isso sozinho, peça ajuda para um profissional que cuide de consultoria, O Fábrica de Empresários, por exemplo, tem a consultoria inteligente. Então a gente trabalha com todo o processo de gestão, faz um levantamento do diagnóstico da situação atual da tua empresa e depois a gente leva isso, traçando ali um plano, para a gente começar a tomar as ações e a gente começar a trabalhar junto para sair do lugar onde a gente está, para a gente aumentar os resultados da sua empresa. Mentoria, busca um mentor para tomada de decisões ou para passar as informações, porque o mentor ele já tem uma experiência e ele vai fazer com que você ganhe velocidade no processo. Então, busque informações com especialistas que vão poder te ajudar. Tá? Então, planejamento, para funcionar o seu planejamento da empresa, você precisa também ter um planejamento pessoal. Não adianta você pensar só na empresa e não pensar nas suas despesas pessoais. Não adianta você continuar o faturamento da tua empresa, mas não mudar o teu hábito pessoal. Porque nós vamos ter que remexer e ter que reinventar em todos os processos. Então é importante você rever todos os seus planejamentos pessoais. Então, se tinha uma viagem marcada, se dá para jogar isso mais para frente, se estava pensando em trocar de carro, dá uma segurada, não vai trocar agora. Se estava pensando em trocar de imóvel, trocar de casa, tem condição de fazer isso? Avalie. Tá? Então, faça essas mudanças tanto pessoal quanto empresarial. O planejamento de contenção da sua empresa, de custos, de gastos, de renegociações que você precisa fazer, isso tudo precisa estar planilhado, precisa trazer isso
para a tua equipe, trazer isso de uma forma estratégica e de uma forma transparente para os fornecedores, para os parceiros que trabalham com você. Então é importante você comunicar. Não fuja da sua responsabilidade da entrega e não fuja dos seus compromissos. Faça de uma forma com que as pessoas saibam qual é o cenário que está acontecendo ali com você e seja transparente, seja verdadeiro. Tá? Não vá se aproveitar da situação simplesmente porque está todo mundo sem pagar, então eu não vou pagar ninguém também. Não é isso, não é por aí. Tá? O jogo não funciona dessa forma. Se você quer ajuda, você também precisa ajudar as pessoas. Então, né, essa flexibilidade que a gente vem falando. Seja flexível nas relações, mas seja transparente, seja honesto, né, porque com a honestidade a gente vai longe. O plano de ação. Então, assim, eu preciso poupar, preciso fazer investimento, eu preciso criar soluções e eu preciso me manter no mercado. Para eu manter no mercado, eu preciso fazer o quê, Marcelo? Eu preciso criar ações e eu preciso inovar. Eu preciso fazer o que eu não estava fazendo. Então, se eu não tinha um planejamento, eu preciso começar a ter planejamento. Se eu não tinha um plano de reserva, eu preciso criar um plano de reserva e começar a fazer essa reserva. Se eu não estou faturando, eu preciso começar a olhar para aquilo que eu posso faturar. Ah, mas o meu mercado está parado, então busque solução, busque alternativa em outro mercado ou parceria com pessoas que estão próximos ao seu produto, próximo ao seu mercado. Busque olhar o cenário de uma forma positiva, porque isso vai trazer para você um contexto geral, né, para você ter condições de tomar as decisões certas, tá? E busque auxílio, né? Esse tempo que você está na sua casa não é só para você ficar pensando no problema. Pensa na solução do problema. Busque conhecimento. Então aumenta a sua habilidade em conhecimento, aumenta o seu rol aí de parceiros. Busque conexões. Eu tenho falado muito sobre networking. Network vai fazer toda a diferença, porque se você tiver pessoas junto com você, você vai conseguir sair mais rápido de todo esse processo. A gente precisa sair disso fortalecido, a gente precisa sair disso forte, a gente precisa sair diferente de tudo isso. E como é que a gente vai conseguir transpor todo esse problema? Agindo e tendo atitude positiva. Quando a gente tem atitude positiva, as coisas começam a clarear e as conexões elas começam a acontecer. Então, busque estar presente com pessoas que vão agregar valor no teu negócio e vão agregar, né, no conhecimento. Às vezes, numa conversa vai surgir um insight, vai surgir uma sacada e você vai tomar, né, de decisão e isso tudo vai fazer diferença para você. Então é isso que eu tenho para passar para vocês essa noite. Quero agradecer muito aí a presença de todos e dizer que a gente está muito satisfeito, né, eu e equipe, né, do Fábrica de Empresários. Eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre toda a repercussão, sobre tudo que a gente vem, né, olhando para o cenário e o quanto está sendo positivo todo esse projeto, né, essas temporadas aí de lives extraordinárias e o quanto isso está vindo de feedback positivo. Então eu quero agradecer a todos. Todas essas informações elas vão ficar disponíveis, como eu disse, no IGTV, no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Para quem ainda não está lá no canal do Telegram, né, é gratuito, é só você entrar. Eu vou depois disponibilizar o link para você no Stories do Fábrica de Empresários. É só você se conectar lá, você consegue entrar, tá? Espero que tenha feito sentido para você essas informações, essas ações práticas financeiras, né? Não tem mágica, não tem segredo nenhum. A gente vai ter que trabalhar muito, mais do que a gente trabalhava, de uma forma mais estratégica, buscando, né, entender melhor todo o cenário e, de novo, traçar o cenário otimista, o cenário realista e o cenário pessimista. Mas fazer planejamento para todos esses cenários e acompanhar esse planejamento. Não adianta colocar só no papel, mas não tomar as ações. Se você tomar as ações certas, com certeza você vai sair muito mais fortalecido, tá? O Brasil não é para os fracos, né? O Brasil sempre foi para os fortes. Para quem é empresário sabe do que eu estou falando, né? Não é brincadeira ser empresário aqui no Brasil, não é brincadeira ser empresário no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente tem um desafio maior. Então eu quero
Desejar para você sucesso. Quero falar para você que a gente está aqui, que a gente está junto, né? E que a gente vai atravessar tudo isso junto e com certeza nós vamos ter muita história, muita experiência para contar, para compartilhar com as pessoas, né? Daquilo que a gente atravessou, desse tempo que a gente passou, e com certeza tudo isso vai trazer melhores resultados, melhores insights, mais empatia, né? Mais fé, né? E maior controle das nossas emoções. Gente, obrigado, uma boa noite, um bom final de semana para todos. A semana que vem a gente tem live e a minha esposa vai participar de uma live comigo. A gente vai falar um pouquinho do cenário de contabilidade. Então, para você que é contador, que tem contabilidade, a gente vai falar um pouco das situações aí que a gente tem vivenciando, que a gente está vivenciando dentro da contabilidade. Como eu disse, saíram mais de 27 medidas provisórias em pouquíssimo espaço de tempo. A gente ficou louco, minha esposa trabalhou quase 24 horas assim, aí no interrupto, e a gente está trabalhando muito, né? E tá tudo bem, né? Mas a gente quer compartilhar um pouquinho desse momento aí com você, tá? E dia 13 a gente vai estar com a Luísa. A Luísa, ela trabalha em RH já há um tempo, trabalhou na Ambev, está em outra empresa agora. Ela vai trazer para a gente um pouco do cenário aí e desse momento de como que a gente trabalha, né, com as pessoas, né? Eu tenho falado muito sobre empatia, entender o momento de cada um ali é importante, e para o seu funcionário se sentir pertencente do teu processo e entender todo o cenário, a melhor coisa que você tem para fazer nesse momento é ser transparente com ele, mas trazer para ele uma segurança, tá? E isso é na comunicação, é no seu comportamento. O seu comportamento vai refletir totalmente, né, no seu resultado, na atitude que você está tendo hoje, vai acontecer, né, do jeito que a gente prevê e do jeito que a gente espera. E para encerrar essa temporada, porque nós já vamos ter a terceira temporada, eu convidei o Serginho. O Serginho é de BH, ele tem uma agência de marketing lá, então ele vai falar um pouquinho de marketing, quais as ações que a gente pode trabalhar dentro do marketing aí, dentro desse processo todo de inovação que a gente está passando, tá bom? Gente, grande abraço a todos, obrigado Ju pelo feedback aqui, fã de carteirinha, Ju, é isso aí, obrigado, querida, obrigado Gilmar, obrigado Valdemar, obrigado gente, sensacional, valeu, viu? Tira um print dessa tela aqui, que eu vou mandar para vocês um e-book de dicas financeiras, tá? Printa, posta lá, coloca lá @Fábrica de Empresários e @Marcelo Palma Oficial, que eu vou mandar um e-book para você que printou a tela, tá? Eu vou parar aqui para ficar bonitinho, para você printar a tela. Deu? Beleza? Posta lá no seu Stories, que a gente vai mandar no seu privado aí um e-book das dicas financeiras aqui do pouquinho que a gente falou hoje, tá bom? Grande abraço, a semana que vem tem mais e a gente já está preparando bastante conteúdo para você. Acompanhe as nossas redes sociais aí, tá bom? Valeu, gente. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau.